Hello, queridos do segundo ano. Vamos lá fazer a correção da tarefa de casa. Então, esse primeiro exemplo, são todos iguais, o cálculo é substituir o 180 no lugar do π. Então, aqui a gente pode multiplicar 4 vezes 180, ou também eu posso simplificar o 180 dá para dividir por 9, que dá 20, e 4 vezes 20 já dá 80. Então, esse é o primeiro. Aqui, 3 vezes o 180 dividido por 5. 3 vezes 180 a gente sabe de cabeça, né? Lembra que 3 vezes 180 dá 540? E 540 dividido por 5 dá 108? Esse número, vocês já estão acostumados com ele. Aí, 5 vezes de novo o 180 dividido por 18. Então, 5 vezes 180, ó, aqui 5 vezes 100 dá 500, 5 vezes 8, 40. 500 mais 400, aqui dá 900. 900 dividido por 18 vai dar 50. E 7 vezes 180 dividido por 36, então, o 180 dividido por 36 dá 5. Então, 7 vezes 5, 35. Beleza. Agora aqui, nesse exercício 2, ele pede assim, ó, vou ler o enunciado. Qual a medida em radianos da distância percorrida por um pneu com raio 15, se desloca por 4 ciclos, e lembre-se que o comprimento da circunferência é 2πr. Então, o comprimento da circunferência, 2πr. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Então, o comprimento de uma dessa vai ser 2 vezes π vezes 15. Então, esse comprimento vai dar 30π. E esse é o comprimento normal, tá? Aqui tá em centímetros. Se você fizer 30 vezes 3,14, dá o comprimento desse círculo. A gente vai deixar assim porque a gente vai ter que fazer em radiano. Então, nem vou multiplicar aqui, tá? Como são 4 ciclos, então, 4 ciclos, eu vou multiplicar isso por 4. Então, 4 ciclos desse, né, ou 4 círculos completos, 4 vezes 30 dá 120π, certo? Só que daí ele pede esse comprimento em radianos. Aí, como ele pede em radianos, a gente tem que pegar esse comprimento e agora dividir por quanto? Alguém lembra? A gente divide pelo raio, né? Então, fica assim, ó, 120π dividido pelo raio, que é 15. E quando eu faço essa divisão, qual que é a ideia que tá aí? A ideia é assim, quantos raios cabem aqui? Então, agora eu tô vendo quantos raios tem aqui. E cada raio é um radiano. Então, essa medida vai passar para radiano. Porque, por enquanto, aqui ela tá em centímetro mesmo, né? Então, a gente, na hora que divide, ó, agora, o 120 dividido por 15. Então, 120 dividido por 15 dá 8π. Agora, essa medida aqui tá em radianos, tá? E essa daqui era em centímetros. Por que tá em radiano? Porque eu dividi pelo comprimento do raio. Então, quantos raios cabem aqui? Cabem 8π radianos, que é uma medida de quantos raios desse de 15 cabem aqui dentro. Agora, tem um detalhe que é muito legal. Não foram 4 voltas? Então, ó, 4 voltas deu 8π. Se fosse uma volta só, não seria 2π? E 4 voltas, 4π. E
Isso me faz, aliás, 4 voltas dá o 8π. Isso me faz pensar uma coisa. Então, vamos pensar o seguinte, aqui nesse exercício 2 tem uma ideia muito importante, que é a seguinte. Quando é pedido uma medida de um comprimento de círculo em radiano, esse comprimento do círculo em radiano é sempre 2π. Veja, nós fomos para o raio. Quando a gente dividiu pelo raio, a gente voltou pelo 2π. Então, se eu já sei que um círculo completo em radiano é 2π, porque ali naquele círculo, o que acontece, né? Então, eu tenho um círculo aqui completo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho uma medida do raio. Então, esse é um raio. Eu pego esse raio aqui e vou arquear para cá. Então, aqui eu tenho um raio. Pego, ponho outro raio, vou arquear para cá, outro raio. Daí aqui eu vou arquear, aqui eu vou ter outro raio. O que acontece? Olha, eu tenho 3 raios e mais um pedacinho. Esse mais um pedacinho significa o quê? Então, eu tenho 3.14 raios. E se eu vou continuar aqui pelo lado de baixo, ó, aqui eu vou botar um raio pra cá, um raio aqui, vai sobrar outro pedacinho. Então, se é 3, e a descoberta que eles fizeram, né, quando descobriram isso, é que esse comprimento aqui, a parte de cima, é 3.14 raios. E embaixo também. Então, o comprimento de uma volta é 2π radianos. Por que 2π radianos? Porque são 3.14 raios arqueados em cima e 3.14 raios arqueados embaixo. Então, o comprimento em radianos é sempre 2π do círculo, tá? Por isso que quando a gente calculou 4 voltas, a gente chegou nesse 8π, tá? Então, se te perguntarem assim, qual é o comprimento em radianos de uma roda gigante? É 2π. Um pneu é 2π, quando eu tô falando em radianos. Agora, quando eu não tô em radianos, aí eu tenho que multiplicar o centímetro do raio, como aqui. Então, aqui a gente multiplicou vezes 15 centímetros, e aqui são 3.14 centímetros e tá tudo em centímetro. Agora, quando é em radiano, o círculo é 2π, tá? O comprimento, o perímetro dele. Beleza? Isso em radiano. Então, vamos dar sequência agora para o exercício da frente.